Olá, cavaleiros e paladinas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o nosso Lorde Leão Escanor, o Lorde do Sol. O pecado capital que durante o último capítulo de Nanatsu no Taizai acabou nos deixando. Mas sim, eu no fundo do meu coração acredito que ele vai voltar, eu realmente quero acreditar nisso. E então no vídeo de hoje não só vamos fazer uma homenagem pro Leão Escanor, como também vamos falar de algumas possibilidades pra ele voltar. Vamos tentar conseguir trazer o nosso leão de volta. Afinal, num momento como esse, só o otimismo é que tá no nosso lado. Ei, você já conhece a Nishounen Plus, o novo projeto aqui do canal Nishounen? Pessoal, eu vou apresentar pra vocês o nosso clube de membros, a Nishounen Plus, onde você pode contribuir pro canal e assim ganhar várias recompensas, vários conteúdos exclusivos. Por exemplo, reviews do mangá. Se você gosta de um mangá e quer ver a review, como por exemplo o Kimetsu no Yaiba, vocês podem pedir como membros, e assim os mais pedidos aparecem no clube de membros. Assim você pode ver as reviews semanais do mangá. Sendo membro, você vai ganhar vários benefícios e vai estar ajudando o canal, como eu já falei. Mas calma, se no momento você não pode ser membro, os vídeos diários vão continuar aqui. Sendo membro, você vai ter vídeos extras, vídeos antecipados e tudo mais, mas se não for membro, os vídeos públicos vão continuar como sempre foi. O projeto é muito bacana e eu quero trazer muita coisa nova, muita coisa que eu não consigo trazer aqui na Nishounen. Eu quero trazer pro nosso clube de membros, que é aqui direto no YouTube mesmo. Basta escolher um dos planos aí embaixo e se juntar ao projeto, que isso vai ajudar muito o canal, vai ajudar a trazer mais vídeos públicos aqui pro canal e mais conteúdo exclusivo também. Além disso, os membros vão ter um selo exclusivo no lado do nome, então quando você comentar, você já vai ver o seu selinho ali. O serviço da Nishounen Plus com conteúdo exclusivo vai começar oficialmente no dia 10 de dezembro. Eu já vou começar no dia 10 postar vídeo. Só que aqueles que já assinarem a partir de agora até o dia 5 de dezembro de 2019 vão receber uma placa, um quadro exclusivo e personalizado da Plus. Isso pra agradecer o apoio de vocês à força desse projeto. Então na sua casa você vai ter uma lembrança que você participou de tudo isso. Na descrição desse vídeo eu vou deixar todos os benefícios que você pode ter se tornando um membro da Nishounen Plus. Vai ser muito legal e eu conto com vocês, fechou? Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei. Escuridão já vi pior. De endoidecer gente-san. Espera que o sol já vem. Durante o último capítulo de Nanatsu no Taizai, nós presenciamos o último ato do nosso grande herói Escanor, o Lorde do Sol. Durante a grande batalha contra o Rei dos Demônios, Escanor se esforçou demais. Ele foi além do que ele podia ir. A gente sabia que ele não poderia mais usar o The-One, pois usando esse poder bem, o fim poderia chegar pra ele. Como sabemos, aquela era a graça de um arcanjo, e desde o início, quando nos foi apresentada, essa graça não poderia estar no humano. O próprio arcanjo Ryudoshell, que já foi o líder daquele grupo, sempre dizia: o poder dado pela divindade suprema não poderia estar em alguém que não fosse um dos 4 arcanjos. Se alguém possuísse esse poder bem, o seu corpo simplesmente explodiria, se desintegrando completamente. Mesmo assim, de modo que nem ele entendia, Escanor estava com aquele poder, ele havia nascido com ele. Escanor chegou ao mundo abençoado pela graça do sol, e ele se manteve com aquela graça, agraciando também todos à sua volta. Por mais que se tornasse orgulhoso e se considerasse um monstro, Escanor sempre foi um grande herói. Ele sempre lutou pelo bem, sempre lutou pelas pessoas. Algumas vezes realmente perdia o seu controle graças ao orgulho. Mesmo assim, ele sempre esteve ao lado do bem, mas era considerado um monstro por todos. Escanor então, com seu orgulho e seu poder, sempre acabava com todos os inimigos que apareciam em sua frente, até que se aproximou de Britânia, até que se aproximou do reino de Leônios. Naquele momento, Meliodas então desafia Escanor para uma batalha, e se Meliodas vencesse, bem, o leão teria que se juntar aos 7 pecados capitais, e isso realmente aconteceu, uma luta incrível entre esses dois. Meliodas então enfrentou o grande leão do orgulho, Escanor, e isso tudo aconteceu durante o meio-dia, e mesmo assim o Meliodas foi o vitorioso. Naquele momento, Escanor percebeu que ele, mesmo tendo esse poder praticamente imensurável, não era invencível. E este foi então o dia mais feliz de toda a sua vida. Afinal, agora ele tinha ao seu lado um grande amigo que poderia o parar sempre que ele perdesse o controle. Escanor não precisaria mais fugir de todo mundo, Escanor não precisaria viver com medo de machucar os outros, pois o Meliodas não deixaria. A partir daí, Escanor começou a se tornar a pessoa mais feliz que a gente pode conhecer. Ele fez muitos amigos, ele conheceu muitas pessoas, oportunidades que ele nunca acreditou ter. A partir daqueles dias, depois de muito tempo, ele descobriu ser capaz de ter novamente um sentimento que acreditava que depois de Rosa nunca mais teria. Escanor se apaixonou novamente, e isso pela maga dos 7 pecados capitais, Merlin. A partir daí, todos juntos foram a diversas missões. Eles eram os cavaleiros mais poderosos de toda a Britânia e futuramente mais poderosos de todo o mundo humano. Todos lidaram com diversos inimigos até que o mais poderoso deles chegou, o grande rei dos demônios. A partir daí, então, Escanor recebe os poderes de volta e ele vai lutar contra o rei. Ele já chega e consegue se colocar de frente com aquele monstro, e sim, Escanor estava a nível do Rei dos Demônios, mas não por muito tempo. O rei, por estar no Lago de Salisburg e estar também dominando pouco a pouco cada vez mais o corpo de Zeldris, se tornava a cada minuto mais forte. Acontece que, bem, essa também é a peculiaridade da graça do sol, e o Escanor a cada minuto também ficava mais forte até que chegou o meio-dia. Naquele instante tivemos a grande batalha final entre Escanor e o Rei dos Demônios, mas o rei acabou vencendo. Por mais que o nosso grande leão se mantivera muito bem, o Rei dos Demônios estava num nível muito alto.
alto, e 1 minuto não seria suficiente para acabar com ele. Foi aí que parecíamos não ter mais nenhuma escolha. Até que Escanor mostrou que existia algo maior do que o poder do sol pra ele. O poder do seu orgulho. O orgulho de ser amigo dos 7 pecados capitais, o orgulho de estar naquele grupo. E este orgulho pra ele valia mais que sua própria vida. Naquele momento, Escanor ativa o The One Ultimate. E naquele instante, quando ativou esse poder, as duas personalidades de Escanor se fundiram em uma só. Ele chegou à sua transformação perfeita e lutou ao lado dos 7 pecados capitais pra acabar com aquele monstro. A vitória, então, graças a isso, finalmente chegou. Mas também, junto a isso, o nosso leão, ele acabou dando toda a sua energia vital. Escanor queimou sua própria vida em busca de poder, em busca de magia. E isso era algo que ninguém queria, e isso era algo também irreversível. Escanor abriu mão da sua própria vida, ele abriu mão de tudo para salvar os seus companheiros. E naquele momento, ele simplesmente pede desculpa por não poder se aproximar deles, porque não podia se mover. Ele também se desculpava por não estar mais ao lado daquele grupo, mas também se dizia muito feliz, afinal viveu ao lado deles por muito tempo. Escanor então faz sua última declaração pra Merlin e recebe um beijo da maga, mas após isso, ele dá sua despedida final. Neste momento, o sol que brilhava pra todo mundo, bem, toda a nossa luz simplesmente se apagou. Mas eu acredito que existe uma possibilidade do Escanor voltar, e isso graças a algumas dúvidas que abriram-se neste capítulo e em vários capítulos anteriores também. Então vamos comentar sobre isso, como tudo pode acontecer. Primeiro, a conversa do Escanor com a Merlin foi completamente estranha. O modo como a Merlin se dirigia a ele, o modo como o Escanor disse que desde que eles se conheceram, a Merlin sempre o olhou com um olhar triste. Bem, qual seria o motivo pra tudo isso? Vamos dar uma olhada nessa cena da nossa review pra vocês entenderem mais ou menos o diálogo que eu estou falando. Merlin então abaixa um pouco seu rosto, ela ergue sua mão e então começa a balançar tentando executar alguma magia, mas era tarde. Ela vira seu rosto pro lado e começa a dizer: já é tarde demais, eu não posso mais voltar atrás agora. Neste momento a princesa Elizabeth fica confusa com essa fala da maga. E então Merlin começa a olhar pra Escanor e começa a dizer pra ele, pro leão, que queria muito que o Escanor tivesse encontrado com ela antes, há 3.000 anos atrás. Ela queria ter passado seu passado com ele, e se ele a tivesse encontrado antes, talvez hoje eles pudessem ter vivido felizes juntos. Nesse momento vemos Meliodas ali se emocionando enquanto chamava o nome de Merlin, e após isso o leão do orgulho começava a dizer a ela que não importava a decisão que ela tomou. Também pra ele não importava qual pecado ela carrega, ele sempre estaria ao lado dela, mesmo se não estivesse mais ali. E então vemos ele frente a frente com a Gula, e depois disso ela fica completamente assustada e chocada com o que ele estava dizendo. Ela então pergunta a ele se ele já sabia, mas Escanor começa a sorrir muito enquanto dizia que não, mas era uma intuição que ele tinha em seu coração. Afinal, ela tem esse olhar triste desde o dia que os dois se conheceram. Como vocês puderam ver nesse diálogo, a Merlin tá se sentindo extremamente culpada pela morte do Escanor, e a primeira coisa que me veio na cabeça foi: pode ser que ela esteja se sentindo culpada, pois usou nele aquele poder de amplificação, que ela usou em todos os pecados capitais, e todo mundo vai ter que dormir por um bom tempo graças a isso. Este poder poderia ter acelerado a queima da sua vitalidade, só que eu acho que não é isso. Então uma outra coisa que veio à mente foi que ela pode ter induzido ele a usar o The One Ultimate, isso da seguinte maneira: como a gente sabe, o Escanor ele só sabe usar magias do sol, então ela poderia ter mostrado a ele uma maneira indireta, ou talvez usado um pouco de magia nele pra que ele pudesse chegar ao nível Ultimate e depois disso se arrependesse, só que eu também não acho que é isso não. Eu realmente acredito que pode existir algo muito além de tudo isso. Afinal, como vocês viram, a Merlin começou a falar com o Escanor sobre algo que nem mesmo Meliodas entendeu. Ela começa a falar com ele sobre a guerra de 3.000 anos atrás, como seria bom ter o conhecido naquela época, como poderia ser tudo diferente se ela já tivesse conhecido o Escanor, se ela já soubesse como ele era nessa época. Então, Meliodas ficou confuso e essa poderia na verdade ser uma espécie de declaração dela mostrando que poderia tudo ser diferente em sua vida se ela já conhecesse o leão, mas isso pode ir muito além. Afinal, como a gente viu, depois disso o Escanor disse que sempre estaria com ela, não importa como, não importa de onde. Ele sempre estaria ao lado da maga sem se importar com o seu pecado. E então, como vocês viram, a Merlin ficou completamente assustada perguntando se o Escanor sabia do que ela tinha feito, e ele então disse que não, mas sabia que desde que ela o conheceu, desde que ele começou a se aproximar dela, bem, ela tinha um olhar triste. Então galera, isso me fez pensar mais e realmente me fez acreditar que talvez a Merlin realmente tenha alguma ligação com o fato do Escanor ter recebido a graça do sol. Há muito tempo atrás eu já fiz teorias disso, que se fosse pra mim acreditar que foi alguém que induziu o Escanor a receber esse poder, bem, teria sido a Merlin, e agora isso realmente parece que pode existir a possibilidade de ter acontecido. Afinal, a maga estava triste desde que conheceu o Escanor, talvez por se culpar por tudo que ele viveu. Ela se sentia triste por tê-lo induzido a isso, e não só isso. Também, como a gente sabe, foi ela que havia encontrado os 7 pecados capitais após a visão do rei. Talvez Merlin, há muito tempo, desde 3.000 anos atrás, tivesse preparado todo aquele cenário para que Escanor recebesse o poder do sol. Afinal, ele era um simples humano, e a gente realmente viu que ele é um simples humano. E mesmo assim, ele
conseguiu receber a graça do sol e, como a gente sabe, não parece ter vindo do exato momento que ele nasceu, afinal ele só manifestou isso um pouco mais velho, ele nunca demonstrou nenhum tipo de magia até um certo dia, quando seu irmão tentou fazer mal. Talvez o fato de Merlin se culpar realmente venha do fato dela ter dado aquele poder pro Scanor, e isso dando a ele, um humano, resistências semelhantes ao do clã das deusas, esse tipo de propriedade. Afinal, ainda neste mesmo capítulo, ela tenta fazer algo com o Scanor, mas não consegue, diz que ela não pode mais voltar atrás. Talvez ela tentou remover dele este poder que ela deu, mas mesmo assim já era tarde demais. E agora, como a gente viu, Nanatsu no Taizai tá entrando em mais um arco, que agora, dessa vez, deve ser o arco final. E talvez nesse arco a gente tenha o Scanor de volta, e talvez trazido por um outro ser. Como a gente percebeu, talvez, graças a Merlin, o Scanor tenha perdido sua vida, independente se não foi graças a uma magia dela, ela se sente um pouco culpada. E a Merlin pode tentar fazer algo pra trazê-lo de volta, talvez quebrar o selo da escuridão eterna, o selo que fez todas as deusas perderem seus corpos físicos. Talvez Merlin tente trazer de volta à vida a única pessoa que possa trazer Scanor de volta, a grande divindade suprema. E como a gente sabe, as deusas foram manipuladas a fazer este selamento graças a uma magia do mago Golter, e a gente sabe também que a Merlin foi treinada por este mago. Então se alguém pode quebrar esse selo completamente, com certeza é a maga dos 7 pecados capitais, e agora, perdendo Scanor, ela pode se sentir inclinada a fazer isso. E como a gente sabe, o título do próximo capítulo de Nanatsu no Taizai vai se chamar O Fim de uma Era, e esta é a grande era de batalhas que se seguiu desde o início do primeiro capítulo. Afinal, desde o comecinho, tudo era uma parte da mesma era de 3.000 anos atrás. Tudo que aconteceu no mangá desde o começo foi primeiro uma manipulação do Fraudrin, que era um dos 10 mandamentos, para enganar todo mundo e quebrar o selo dos 10 mandamentos através do Hendrickson. Realmente deu certo, e aí depois entramos na saga dos mandamentos. Após isso viemos a saga do Rei dos Demônios, e assim se vai. Tudo isso se fez parte da grande guerra da Estigma contra o Rei dos Demônios. E agora, depois dessa grande guerra, Meliodas perdeu seus poderes divinos de rei. E também chegou ao fim a batalha contra esses inimigos que estavam aí desde o comecinho. Agora o fim de uma era chegou, e talvez uma nova comece. Afinal, o Rei dos Demônios realmente disse algo que inclinava a dizer que se acabasse a Era de Trevas, talvez a luz também fosse um mal. E isso pode significar sim o retorno da divindade suprema, e junto a ela a gente pode ter o Scanor. A gente viu que através de um acordo a Merlin recebeu dons da divindade suprema e do Rei dos Demônios. Só que mesmo com os dons da divindade que impediram a Merlin de cair num mandamento, ela mesmo caiu porque tinha esquecido desses poderes, porque naquele momento não estava pensando neles. E agora realmente pode acontecer dela cair novamente, só que dessa vez em algo que ela não deveria graças ao poder do Rei dos Demônios. Merlin pode cair na lavagem cerebral da divindade suprema. Isso por estar completamente desesperada tentando trazer o Scanor de volta. Ela já estava completamente triste por perder Arthur e agora o Scanor também. Então ela pode ser enganada pelas deusas para trazer ele de volta, para realmente fazer algo que só a divindade suprema poderia fazer. Assim Scanor realmente voltaria à vida novamente, só que bem, a divindade suprema pode querer dominar todos os mundos agora que não existe mais um Rei dos Demônios. O mundo dos demônios agora tem como uma pessoa mais poderosa vivendo ali os Eldris. Enquanto isso, o mundo humano, a gente tem o Meliodas que não tem mais os seus poderes divinos. E agora, bem, a gente não tem também mais a graça do sol, a graça Taiyo. Sendo assim, a divindade suprema seria o ser mais poderoso existente. Ela pode querer dominar a tudo. Ela traria o Scanor como uma forma dela mesma voltar. E após fazer isso, ela pode querer fazer o mal. Uma coisa que me fez ainda ser guiado pra acreditar nisso, que o Nakaba estava planejando algo assim, foi que o Mel não usou aquela magia de reencarnação no Scanor. Ele simplesmente partiu de um jeito que o Mel não pudesse fazer isso, porque depois disso nasceria uma criança com todas as memórias do Scanor. O Scanor voltaria à vida com todas as suas memórias. O Mael poderia fazer algo assim, mas ele não fez. E isso talvez porque o Nakaba pretenda trazer o Scanor do jeito que a gente já conhece. Mas agora eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, quero conhecer as teorias de vocês também. Comenta aí embaixo tudo o que você achou sobre essa análise de hoje, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!